Good evening. I would like to begin, first of all, by thanking every one of you for being in this room with us tonight. Então gostaria de agradecer a cada um de vós pela vossa magnífica presença hoje nesta sessão. And I'd like to thank our producers, Y Moments, for inviting us here. E os produtores também, o Y Moments, por nos terem convidado. And this beautiful bookstore for having this beautiful space for us. E esta magnífica livraria por nos acolher de um modo tão magistral. I wish we had more of these in the States. Gostava que tivéssemos mais livrarias deste calibre nos Estados Unidos. So we are here this weekend, Bruce and I. Nós estamos este fim de semana, Bruce e eu. It's my first time in Portugal, my first time in Lisbon, and I love this mall. É a primeira vez que estou em Portugal, a primeira vez que estou em Lisboa e adoro este centro comercial. Because I've seen the airport, the hotel, and the mall. O aeroporto, o centro comercial e o hotel foram vistos. If you are in this room, my sense is that you know this is no ordinary time in our world today. A vossa mera presença nesta sala é indicadora de que estão conscientes dos grandes desafios que enfrentamos no nosso mundo. Does it feel like the world is changing to you? Parece que o mundo está a mudar, é o sentimento que têm. Yeah, in big ways, right? E de um modo avassalador. Yeah, and it's not your imagination. E não é a vossa imaginação. And it's not only Portugal. E não é apenas em Portugal que isso está a acontecer. Bruce Lipton and I have been all over the world. Bruce e eu estivemos por todo o mundo. The world is changing in ways that we have never seen before. O mundo está em regime de alteração de um modo que nunca presenciamos antes. Whether we are talking about change in the economy, Estamos a falar de mudanças na economia, change in the climate, no clima, social change, mudanças sociais, religious, spiritual change. alterações religiosas e espirituais. We are now living the convergence of a number of cycles of change. Estamos a viver a convergência de um número de ciclos de mudança. And this is the first time in over 5,000 years of recorded history, all of these cycles are now converging in a single period of time. E é a primeira vez em 5.000 anos de história registada que estes ciclos convergem no mesmo momento. So we are living what the experts are calling a time of extremes. Estamos a viver aquilo que os peritos designam de uma era de extremos. And as you heard a moment ago, not necessarily only bad things or even good things, but big things, big changes in our world. Como foi referido há pouco, isso não significa, esta era de extremos, que sejam necessariamente coisas negativas ou positivas, mas significa que são grandes, têm dimensão. The experts are having a hard time knowing how to deal with the Os change. peritos estão a ter grandes dificuldades em saber como lidar com estes desafios. Governments are having a hard time, politicians are having a hard time, Os governos, os políticos, todos eles estão a medir esta dificuldade. scientists are having a hard time. Os cientistas também, Because we have never seen this kind of change in our lifetime. porque nunca havíamos experimentado este tipo de mudança no nosso tempo de vida. We have no guidebook to tell us how to deal with the change. Não existe um manual de instruções que nos ensina a lidar com estes desafios. My path is that of a scientist. O meu caminho é aquele que é trilhado por um cientista. I was trained as a scientist. I am a degreed geologist. Fui educado como cientista, tenho uma licenciatura, tenho um grau académico em geologia, With a background in physics, chemistry, biology, and computer science. passado em biologia, física, ciências computacionais, informação tecnológica, por aí fora. And all of those have come together for me to give me an insight into what this change means. Tudo isto convergiu no sentido de me auxiliar a ter alguma visão introspectiva em relação a estes desafios, a estes problemas. And what we begin to see is that the change is a tremendous opportunity for something very good. E o que estamos a começar a observar é que esta mudança constitui também uma grande oportunidade para algo bom, efetivamente positivo. There's a lot of very good news happening right now. Há boas notícias que nos chegam, Because we already have the answers to all of the big problems. porque já temos as respostas para os grandes problemas que enfrentamos. We already have all the food to feed all the people. Já temos toda a comida necessária para alimentar todas as pessoas. We already have all the technology to create the energy with no greenhouse gases. Temos toda a tecnologia para criar essa energia limpa. We already know how to create healthy economies. Sabemos como criar economias saudáveis.
And the climate change that we're seeing, we already know how to adapt to this climate Já change. sabemos como nos adaptar às alterações climáticas. What's missing is the thinking that has not changed yet. O que falta é uma alteração dos processos mentais que estão implícitos. Scientists, engineers, religious leaders, political leaders, Cientistas, engenheiros, líderes espirituais e engenheiros por aí fora I think they're doing the best they can. estão a fazer o melhor que podem. They are using solutions from the old world, Estão a usar soluções do passado, and that world no longer exists. desse mundo antigo que já não funcionam. The world has changed. O mundo mudou. And our ability to embrace the change in a healthy way is what Bruce and I are talking about this E a weekend. nossa capacidade para abraçar essa mudança é sobre o que nós nos debruçamos nos nossos livros, Bruce e eu. And the term resilience has a lot to do with that. E a expressão, a designação, a resiliência tem muito a ver com o que está subjacente nos nossos livros. So if I say resilience, is that a good word here? Portanto, se eu utilizar resiliência é um termo adequado, Okay. So resilience is our ability to embrace change in a healthy way. portanto, a resiliência tem a ver com a nossa capacidade de abraçar a mudança de um modo saudável. It happens on a personal level. Funciona no nível pessoal, It happens on a community level. funciona no nível da comunidade, It happens between nations. acontece entre nações, It happens with families. acontece no seio de famílias. And our willingness to embrace this change is the key to our success in moving through the E a transition. nossa vontade de abraçar esta mudança é a chave para o progresso, para podermos superar e adiantarmos em relação a estes desafios. When I was a scientist working in the corporations, I was told that I had to make a choice. Quando eu fui cientista e trabalhei para grandes corporações, disseram-me que eu tinha que fazer uma escolha, tomar decisões. And the choice was between science and E a spirituality. escolha era uma bifurcação, uma escolha entre ciência e espiritualidade. I was told that I cannot follow both paths. Disseram-me que é impossível seguir os dois caminhos em simultâneo. They told me I cannot serve two masters. Disseram que não posso servir dois patrões. I must choose science or Que spirituality. devo escolher ou a espiritualidade ou a ciência. And when I say spirituality, I want to make a very clear distinction. Quando eu me refiro à espiritualidade, quero sublinhar o seguinte: Spirituality is our relationship to the world and to ourselves. espiritualidade é a nossa relação para com o mundo e para connosco mesmos, com nós próprios. This is not religion. Não é religião. The spiritual traditions have existed for as long as humans have existed. As tradições religiosas existem há tanto tempo quanto a existência humana. And the religions came along later and made the rules around the spiritual As principles. religiões apareceram depois e estabeleceram as regras em torno da espiritualidade. And it's important to make this distinction E é muito importante fazer esta distinção. because when I was told that I had to make the choice, my answer was not what was expected. Quando me pediram a resposta nesta escolha de espiritualidade e ciência, a minha resposta não era o que eles esperavam. I was working during the Cold War years in the industry writing computer software. Eu era programador informático no auge da Guerra Fria. And I had a feeling that if we knew where to look into our ancient traditions, we would find a way to end the wars. E eu tinha a impressão que se regressássemos e procurássemos nas nossas tradições milenares e antigas, encontraríamos a solução para o futuro. So when I was told to make a choice, science or spirituality, Portanto, quando me obrigaram a escolher entre a espiritualidade e a ciência, I made another choice. eu fiz uma terceira escolha. I said, what if we combine science and spirituality? E eu disse, e que tal se combinássemos a espiritualidade e a ciência? What if we combine the wisdom of 5,000 years of human history E se combinássemos o conhecimento de 5.000 anos de história da humanidade with the best science of today com a melhor ciência da atualidade, to create a wisdom that is more than the science, more than the spirituality alone? para criar um manancial de conhecimento maior do que a soma das partes. Sorry. Technology calling. This is not good. It's a sign.
which I will integrate in my spirit. Sorry about this. That's okay. So the question, what if we don't choose science or spirituality? What if we marry them together? E a pergunta é, e que tal se casássemos a espiritualidade e a ciência? Each book that I have written is my attempt to answer that question. Cada dos livros que escrevi até o dia de hoje tenta responder a esta questão, este matrimónio. I have been offering this work for 30 years now. Tenho estado a oferecer o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, ao longo de 30 anos. And I've written many books Escrevi muitos livros that are different from one another, que são diferentes um do outro, but each book explores one facet of us and our relationship to the world. mas cada dos livros explora facetas da nossa relação para conosco, nós próprios e para com o mundo. Some of those books are translated in Portuguese. Alguns livros estão traduzidos para a língua portuguesa. The Divine Matrix A Matriz Divina is a book that talks about the quantum connection between us and our world. é um livro que fala sobre a ligação quântica entre nós próprios e o mundo. This book, Deep Truth, Este livro, o Conhecimento Profundo, ou a Verdade Profunda, describes the new science, the discoveries that change the way we think about our world. descreve as novas ciências, a forma como tomamos conhecimento do mundo. They are so new, they are not yet in the science textbooks. São matérias tão novas que nem sequer constam dos dicionários dos compêndios científicos. They're not taught in the classroom. Não são ensinados nas salas de aula, They're not shown in the mainstream television. não aparecem nos mídias, na televisão, But the discoveries are based in solid science, and it changes the way we solve our mas problems. as descobertas têm fundamentação científica sólida e alteram a nossa forma de entender e interpretar a própria ciência. It changes the way we think about ourselves. Altera o modo como pensamos sobre nós próprios. So, this weekend is no ordinary weekend for us, Portanto, este fim de semana não é um fim de semana qualquer para nós. because this is no ordinary time in our world. Não estamos a viver tempos vulgares, estamos a viver momentos excepcionais no nosso mundo. This is the opportunity for Bruce and I to bring our work together, to marry our work together, Esta é uma oportunidade única para o Bruce e eu próprio casarmos o nosso conhecimento, o nosso trabalho, to share the discoveries that are not yet in the mainstream, para partilhar convosco as descobertas que ainda não fazem parte da norma do mainstream dos mídias, to help you understand how they change your life, para vos ajudar a entender como podem alterar as vossas vidas, how these discoveries change the way you think about your body, como pensam sobre o vosso corpo, about your relationship to the world, sobre a vossa relação para com o mundo, about your relationship to one another, sobre a vossa relação entre vós, about your relationship to change. e a vossa própria relação com a mudança em si. And what we will have the opportunity to do this weekend E a oportunidade que teremos neste fim de semana is to have a direct experience of the techniques, é ter a experiência direta das técnicas envolvidas, the techniques that help us to embrace that change. as técnicas que nos ajudam a abraçar essa mudança. I have spent much of my adult life exploring the wisdom of our most ancient and cherished traditions. Eu passei a maior parte da minha maioridade, da minha maturidade, à procura das valências da antiguidade, das tradições milenares. I wanted to know how our ancestors embraced change in their way. Queria descobrir como é que os nossos antepassados abraçavam a mudança. So my journeys have taken me into Egypt and Tibet, Portanto, as minhas viagens levaram-me ao Tibete, ao Egito, Peru, India, para a Índia, Bolivia, Bolívia, all through the desert southwest, através do sudeste, do deserto sudeste, to learn from the indigenous peoples of the world what they know that we have forgotten. para aprender com os nativos, os indígenas, que ainda mantêm no seu conhecimento, mas que nós perdemos. And that's what I want to share with you E é this week. isso que eu quero partilhar convosco este fim de semana. And I want to share now, in the brief time that I have, one of the keys E eu quero partilhar neste momento curto que temos aqui, uma das chaves, is a new discovery that was made in 1991, uma nova descoberta que foi feita em 1991, when scientists found cells in the human heart that are very similar to the cells in the human brain. quando os cientistas descobriram células presentes no coração que são muito semelhantes àquelas que se encontram no cérebro. They actually call this the little brain in the heart.
facto a designação que deram foi o pequeno cérebro que se encontra no coração. This is a powerful discovery Isto é uma descoberta muito poderosa, because the brain and the heart has its own memory. porque o cérebro do coração tem a sua própria memória. It is able to think separate from the brain and the head. É capaz de pensar de um modo distinto e separado e autónomo do cérebro que se presente na cabeça. It is very fast. É muito rápido. It is a direct line to our deep intuition. Tem uma ligação direta para com a nossa intuição. And when we learn to connect the brain and the heart with the brain and the head, E quando aprendemos a estabelecer a ligação entre os dois cérebros, it changes the chemistry in our body. altera a química do nosso corpo. It triggers over 1,400 chemical reactions in the body. Inicia mais de 1400 reações químicas no nosso corpo. Enhanced immune system, O sistema imunitário melhora. anti-aging hormones. Anti-envelhecimento, hormonas do anti-envelhecimento são estimuladas. That's why we look so young. É que temos um ar tão jovem. And when we connect the brain in the head and the brain in the heart, E quando estabelecemos a ligação entre estes dois cérebros, it increases our resilience to change. aumenta o nosso grau de resiliência para com a mudança. So I studied with the Tibetan masters, Eu estudei com os mestres tibetanos, the shaman in the Yucatan of Mexico, no Xaman, no Yucatán, no México, and in the Andes Mountains of Peru, nos montes andianos de Peru and other traditions, e outras tradições, to bring them together with the science. para os fazer confluir com a ciência. This is the marriage of science and spirituality. É o matrimónio entre a espiritualidade e a ciência. The science tells us what works. A ciência diz-nos o que funciona. The ancient traditions tell us how to apply that in our As lives. tradições antigas ensinam-nos o modo de aplicar isso nas nossas vidas. So I have the opportunity one time to share this in Portugal this weekend. Portanto, tenho a oportunidade única de partilhar isso convosco em Portugal. And those of you that are with us this weekend, we will experience those techniques directly. E aqueles que estiverem presentes no seminário este fim de semana And irão, you will learn the tools that you can use when you're not in the workshop. irão aprender a dominar essas técnicas e poderão utilizá-las fora do workshop. So when you see big change in the world, Portanto, quando observarem uma mudança radical grande no and vosso mundo you feel the stress in your e life, sentirem o stress, a ansiedade, and you feel the stress in your body, e sentirem essa ansiedade no corpo, these techniques are a healthy way to embrace that change estas técnicas são uma forma saudável de abraçar essa mudança, so that you can thrive in the new world that's emerging. de forma que possam florescer no novo mundo que está a emergir. Is thrive a good word? Thrive is good. Okay. Flourish. Because that is the goal. Porque esse é o objetivo. We don't want to just survive the change. Não queremos apenas sobreviver à mudança. We want to thrive in the world that is emerging, the new world that is emerging. Queremos florescer no novo mundo que está a emergir. It takes one generation to bridge the world of the past and the new world. É preciso apenas uma geração para estabelecer essa ligação com o passado para com o presente. And every once in a while in the history of the earth, E de vez em quando, na história da Terra, the moment arrives when two worlds are simultaneously existing. e esse momento ocorre quando geralmente quando dois mundos existem simultaneamente. Right now is that time in the world. E estamos a atravessar esse momento precisamente agora. And you are the generation that is making the bridge. E vocês são a geração ponte. Because the old world still exists a little bit. Porque o mundo antigo ainda existe um bocadinho. The old economy, A economia antiga, the old climate, o clima antigo, the old ways of thinking of science. os modos mentais do passado, But da ciência. the problems are showing us that the old solutions no longer work. Mas a realidade mostra-nos que as velhas, as antigas soluções já não estão a funcionar. And that's the good news. E essa é a boa notícia. Because now we know what does not work. Agora já sabemos o que não funciona. And we also know the new solutions that are available. E também sabemos quais são as novas soluções que estão disponíveis. So this weekend we answered the big question that our ancestors have answered for so very long. Portanto, este fim de semana vamos responder às perguntas que os nossos antepassados colocaram durante tanto tempo. The question is, who are we? A pergunta é: quem somos nós? And what I can tell you right now, the short answer, E o que posso dizer de uma forma sucinta is that we are not what we have been told. é que
que nós não somos aquilo que disseram que nós somos. And we are more than you have probably ever imagined. E somos muito mais do que imaginamos. So I invite you, if you have the opportunity, come and join us this weekend, E eu convido-vos, se tiverem a oportunidade, de se juntar a nós este fim de semana. where my dear friend, my spiritual brother, and my colleague Bruce Lipton and Meu I amigo, colega espiritual e colega de profissão, Bruce Lipton, e eu próprio, will share all that we now have come to learn about this time of change. iremos partilhar convosco tudo o que nós adquirimos e conhecemos convosco sobre neste momento de mudança. The great Sufi prophet, his name was Khalil Gibran. Do you know Khalil Gibran? Poet? He made a statement that I believe applies to this weekend. Sufi Khalid Gibran fez uma declaração que se aplica a este fim de semana. And he said that work is our love made visible. O trabalho é o nosso amor tornado visível. This weekend, my brother and I, Bruce, we are going to work very hard, our love made visible for you from that stage. Eu e o meu irmão Bruce vamos fazer um esforço para que possam visualizar esse amor. And I deeply appreciate you being here this evening and giving me the opportunity to have a few minutes with you. Thank you very E much. agradeço-vos por ter a oportunidade de estar convosco.